Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou passar um pouco de conhecimento para vocês sobre a leitura de projetos arquitetônicos. Então a ideia do vídeo aqui é justamente entender o máximo de representações possíveis que a gente conseguir enxergar aqui nesse trabalho e não ensinar como fazer o projeto em si. Então eu vou dividir o vídeo em algumas partes para não ficar muito cansativo. Esse projeto eu peguei num site na internet e só por questões didáticas mesmo, para tentar aqui passar um pouco de conhecimento para vocês. E a ideia é não ficar criticando, vendo assim algum erro de norma e tal, até porque eu acredito que o projeto é um pouco antigo. Ele é um projeto numa casa popular, é pequeno e aparentemente antigo por causa de alguns símbolos que tem ali, certo? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente pode observar aqui é essa delimitação. Então essa delimitação aqui em branco é justamente o tamanho da folha que você vai imprimir o seu projeto, ou seja, a folha que você vai plotar. A gente chama de plotagem essa impressão de projeto. Então, essa delimitação aqui é onde será cortado. Vai ter a impressão e corta-se nessa região para ficar com o tamanho correto. Aqui nós observamos também algumas marcações, né? Esses tracinhos aqui, eles significam a marcação onde essa folha pode ser dobrada. Então, como normalmente são folhas grandes, a gente faz uma dobra de modo que o projeto fique ali do tamanho de uma folha A4, para você poder guardar em alguma pasta, colocar em algum envelope. E aí essas são as marcações. Dependendo do tamanho da folha, tem uma norma na verdade que vai dizendo a que distância você tem que colocar essas marcações para a dobra ficar correta. Então, se você observar aqui, nós temos aqui no canto inferior direito, essa região aqui, algumas informações. Esse aqui é o nosso carimbo, certo? Ele apresenta aí identificações do projeto mesmo. E você tem a dobra aqui, ó, e outra aqui. Então, no final, vai ficar só isso aqui sendo visualizado na pessoa que pegar o seu projeto dobrado ali. E ela consegue ver do que se trata a partir aqui do carimbo. Então, esse carimbo tem uma norma também falando umas informações básicas lá, né, para ser colocado, mas dependendo do projetista, ele pode ser alterado, pode ter mais informações, menos informações. O ideal é que se coloque ali pelo menos o que é exigido na norma. Então, nesse carimbo aqui, nós temos um quadro de áreas. Ele tem aqui, ó, área de terreno, área construída, área de piso, taxa de ocupação, área de cobertura, índice de aproveitamento e também a identificação do projeto. Trata-se de uma habitação unifamiliar, ou seja, uma casa ali para uma única família. Tem que ter o endereço aqui, né, da obra, assinaturas do proprietário, ou seja, o dono da casa ali, dono do terreno, e assinatura do responsável técnico. Nesse caso aqui, ele já colocou que é responsável pelo projeto, pelos cálculos e pela construção, certo? Mas pode ter alguns projetos em que tenha um responsável pelo projeto e outro pela execução lá da obra. Aqui nós temos também o que consta no projeto, ó, aqui, planta baixa, fachada, então tem fachada 1, 2, 3 e 4, temos dois cortes, corte AA, corte BB, e planta de locação, situação e cobertura. Então, nessa sequência de vídeos, eu vou apresentar cada uma dessas figuras e a gente vai tentando ali absorver o máximo de conhecimento a partir delas. Essa numeração aqui é indicando que só tem uma folha. Normalmente, quando a gente tem mais de uma folha, nós colocamos uma barra e depois da barra o total de folhas. Então, se a gente tem um projeto com 3 folhas, a gente teria a folha 1/3, que ia ser a primeira folha do projeto, a folha 2/3 e a folha 3/3. Então, esse aqui, como não tem nada, indica que só tem uma folha. Tem um espaço aqui para colocar a escala do projeto, a data do projeto e o operador de CAD. E nesse caso aqui, é porque o projeto não necessariamente tem que ser feito ali pelo responsável. Claro que ele vai
mostrar ali a ideia, ter a ideia, fazer um esboço ali, mas uma pessoa pode se responsabilizar pelo desenho, certo? Pegou a ideia ali com o arquiteto, por exemplo, e está fazendo o desenho, pode ser um estagiário dele, por exemplo. E aí, obviamente, o responsável depois vai ter que analisar ali o projeto para ver se está tudo de acordo para poder assinar. Então, pode ser também colocado aqui no projeto o nome do desenhista. Vamos lá então o projeto total aqui, né? Vou falar só um pouquinho o que é cada figura dessa e aos poucos a gente vai olhando para cada uma individualmente. Então no projeto nós temos aqui a planta baixa, vai ser essa figura aqui. Nós temos os 2 cortes, 4 fachadas e a nossa planta aqui de situação, locação e coberta. Então, nesse vídeo nós vamos começar pela planta baixa, certo? Que tem muitas informações aqui. Primeira coisa é que na planta baixa nós precisamos colocar a identificação dela. Na verdade, em cada desenho desse aqui precisa ter a identificação do desenho, o que é e a escala dele, certo? E é bom a gente entender o que é uma planta baixa. Uma planta baixa, no caso, vai ser ali um corte na horizontal da casa e a retirada ali da parte superior. Então você meio que imagina a casa sendo cortada ao meio e a gente tirando a parte de cima, a metade da parede com telhado e tudo. E aí a gente fica olhando a casa de cima. Com isso a gente consegue visualizar os ambientes, as paredes, né, as divisórias e tem um tamanho para esse corte. A gente tem que imaginar que esse corte é feito a 1,5 m de altura em relação ao piso. Então aqui no caso a gente vai ver mais à frente que tem vários níveis de piso, mas vamos imaginar que é 1,5 m a partir ali do ponto zero. Né? Esse ponto zero eu vou explicar depois, mas vamos supor por enquanto que é o nível do terreno. Então, planta baixa, a casa com um corte, retira a região de cima e esse corte foi feito a 1,5 m de altura. E nós estamos vendo a casa de cima, certo? Então vamos lá apresentar aqui como é a nossa casa aqui, né? Nosso projeto. Nós temos a parte da frente aqui. Aqui nós temos uma varanda, certo? Dá para ver aqui ó, as cadeiras vistas de cima, uma mesinha. E aqui ó, nós temos a identificação do ambiente. Varanda e também a área dessa varanda. Entramos aqui, temos a sala de estar, certo? Tem aqui ó, a representação, né, de alguns móveis, tem uma televisão aqui de 1970 e nós vamos aqui subindo, ó, tem um corredor, do lado direito do corredor nós temos um banheiro social, do lado esquerdo nós temos um quarto, subindo mais um pouco aqui e do lado esquerdo nós temos o outro quarto e ao final aqui nós temos a cozinha já com a sala de jantar, né? No caso aqui nós temos a mesinha de jantar. Então, saindo aqui pela cozinha, nós temos a área de serviço, né? Que é só um tanque nesse caso. E basicamente é isso. Nossa casa tem uma varanda, uma sala de estar, 2 quartos, um banheiro social, uma cozinha com sala de jantar e a área de serviço aqui, que é somente esse tanque. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre a simbologia. Primeiro, vou falar aqui sobre as cores. A gente está aqui no AutoCAD, certo? Eu não vou mexer em nada no projeto, estou usando o AutoCAD aqui só para mostrar mesmo. E essas cores que a gente vê no AutoCAD, elas representam as penas. As penas são justamente as espessuras das linhas, porque a espessura das linhas é muito importante, certo? Porque elas representam assim distâncias. Então, uma linha mais grossa vai mostrar que ali um elemento está mais próximo da sua visão. Uma linha mais fina vai mostrar que o elemento está mais distante. Então, aí a gente tem a percepção de algumas coisas. Normalmente, quando a gente plota, né, a gente imprime o projeto, vai sair tudo preto. Então, essa coloração aqui é somente no AutoCAD para a gente diferenciar algumas coisas e também saber ali das espessuras.
certo? Quando for impresso, vai sair tudo preto, mas cada linha com a sua espessura correta. Então, vamos lá. Aqui nós temos, já falei da distribuição aqui dos ambientes, já falei das cores, e agora eu vou falar das medidas. As medidas aqui nós chamamos de cotas, certo? Então o projeto está todo cotado, né? Tem todas as medidas aí de parede, das janelas, de todos os elementos aqui, ó, da cobertura. E aqui esse projeto foi feito com a unidade de medida em metro. Então vamos olhar aqui o seguinte. Dessa parede aqui, do canto aqui da casa, até o outro lado de fora aqui, nós temos 7 metros, certo? Se você puxar essa linha aqui, ó, vai ver que vai bater certinho aqui, desse lado de fora da casa e aqui também. Então, a gente também consegue perceber que aqui, ó, tem ponto 15. Isso aqui significa 15 centímetros, né? Como se fosse 0,15 metros. Isso aqui, ó, é o tamanho, né, da sua parede, a espessura aqui da sua parede, que normalmente nos projetos é assim, mas pode ser que mude essa espessura. Tem paredes que podem ser mais grossas, tem parede com outros elementos, além da alvenaria comum ali, e pode tornar o tamanho maior. Mas de básico, 15 aí, uma espessura de parede, certo? Aqui nós temos, ó, ponto 50. Esse ponto 50, ele está dizendo que é a distância daqui da parede até essa linha amarela. E essa linha amarela aqui, ó, ela representa a projeção da cobertura. Normalmente essa linha ela vai ser tracejada nos projetos porque ela está acima de 1,50 m, certo? Ela é como se a cobertura não tivesse aparecendo porque ela está acima de 1,50 m, que é o corte da nossa planta baixa. Então, normalmente o que não está aparecendo de verdade ali na planta, mas que a gente quer representar, a gente coloca linhas tracejadas para falar que está acima do corte da planta. Então aqui já seria uma coisa que poderia ser mudada. Outra coisa aqui é que esse tamanho da parede até a projeção da coberta está apenas de 50 centímetros. Essa distância da parede até a projeção da coberta nós chamamos de beiral. Ele serve ali para proteger da chuva, do sol. Então, quanto maior ele for ali, vai ser melhor para dar uma protegida na sua residência. Aqui está de 50. Normalmente, a gente usa ali um mínimo de 80 centímetros. Então, aqui já está pequeno demais, talvez não protegesse tanto a residência. Bom, mas a gente não está aqui para ficar olhando os erros, é só para entender a leitura mesmo do projeto. Então, basicamente, seria isso aqui. Você vai olhando as medidas, certo? E sabendo o tamanho dos seus ambientes, onde você tem que parar ali para botar uma janela, sabe? As medidas. Mas no AutoCAD também você tem ferramentas que dá para medir. Se você estiver ali trabalhando com o computador, dá para ir medindo ali no computador. Mas normalmente a gente faz o quê? Imprime e leva para a obra. E na obra tem que estar tudo ali com as medidas certinhas para os profissionais que vão trabalhar ali saber ler o projeto, né, e fazer tudo na medida certa. Então aqui, ó, nós temos outras medidas. Essa aqui, ó, de 40 centímetros é uma calçadinha que tem aqui do lado da casa. Uma calçada, ó. Calçada, ela rodeia toda a casa aqui, certo? E aí é só ir observando. Se você quiser ver aqui, ó, essa parte aqui da onde está o fogão, isso aqui é um fogão e uma pia da cozinha. Você vê que tem 2,25 m essa distância. A parede tem 15 e essa partezinha aqui do corredor tem ali uns 87 centímetros. Certo? Então, basicamente é isso. As medidas aqui tá nessa cor verde e a gente vai colocando tudo, né? Tem algumas medidas ali que você vai precisar fazer uma subtração ou uma soma para saber qual a medida total. Por exemplo, se a gente quiser saber a medida todinha aqui, de fora do telhado até a outra parte lá, né? A gente vai ter o quê? 7 metros da casa, mais 50 centímetros aqui, mais 50 centímetros aqui. Então, de uma ponta aqui do telhado até a outra, nós temos 8 metros. Certo? Então, às vezes, tem que fazer uma continha aí, mas somar, subtrair, você já vai encontrar a medida que você quer. Tudo bem? Agora eu vou falar do nível. E o nível ele é representado por esse símbolo aqui, certo? Então aqui você tem
o símbolo e aqui mais 0, ou seja, a gente está aqui no nível 0. Ele foi escolhido provavelmente ali na altura do terreno, certo? Então, como ele está aqui do lado de fora, a gente tem que imaginar que essa região aqui é o terreno. Normalmente, nos projetos, a gente coloca ali o contorno ali, o muro do terreno e a planta baixa ali no meio. Só que eu estava observando que o terreno é muito grande para essa casa. Aqui, ó, nós temos a planta de situação, que a gente vai falar depois, mas veja que essa região aqui em azul, vou diminuir um pouco aqui, essa região aqui em azul, ó, é o terreno. Então, é uma casa pequena para todo o terreno que ela tem. Então, se o projetista fosse colocar todo o terreno aqui, o muro, né, do contorno, ele ia gastar aqui um espaço muito grande na prancha que ele tinha disponível. Então, eu acredito que ele tenha preferido colocar só a planta baixa para ter condições de colocar todos os desenhos em uma prancha só. Certo? Então, vamos continuar aqui. Então, aqui é o nível 0, o nível do terreno, ali a altura do terreno. Quando eu vou entrando na minha casa, ele diz aqui que o nível é mais 5 centímetros, no caso 0,05 metros. É a calçada. Então, quando eu vou saindo ali do terreno e indo para minha casa, tem uma calçadinha ali com altura de 5 centímetros em relação ao nível do terreno. Quando eu ando mais um pouco, nós temos a varanda. E ela está aqui mais 10. Esse mais 10 também é em relação ao nível 0. Certo? Então, aqui a minha varanda está a uma altura de 10 centímetros do terreno. Ou seja, ela está a altura de 5 centímetros da calçada. E aí, quando eu entro na casa, aqui na sala de estar, também sobe mais 5 centímetros. Ficou a 15 centímetros lá do nível 0. Vou caminhando aqui, ó, meu corredor está com o nível 15 também, então a sala e o corredor estão no mesmo nível. Os quartos também estão nível 15 e a cozinha também. Veja que aqui no banheiro a gente já desce 2 centímetros. Era 15, ficou 13 nessa região aqui do vaso sanitário e do lavatório. E 11, ou seja, desceu mais 2 centímetros aqui na região do box, né, do chuveiro. Isso porque são áreas molhadas, então tem que dar essa reduzida aí para evitar que a água do banheiro passe aqui para dentro de casa. Certo? Da mesma forma, lá fora. Aqui, como é uma região aberta, você vê que só tem um pilarzinho aqui, esse círculozinho é um pilar, certo? E a parede só começa aqui. É uma varanda, então tá tudo aberto aqui. Se der uma chuva de vento, a água vier até aqui, vai evitar que entre em casa, porque tem uma altura aqui de 5 centímetros da sala de estar em relação à varanda. Certo? Então, sobre os níveis, basicamente é isso. É só ir olhando esses símbolos e olhando as alturas. O próximo item são as esquadrias. Então, esquadrias nós temos as portas e janelas. Então, a representação da porta é essa e da janela é essa representação aqui. Na porta, nós temos o marco aqui, que é esse pedacinho, né? Aquele contorno da porta que vai ficar em contato com as paredes. Aqui nós temos o caminho da porta, essa linha aqui em verde, ela só vai representar por onde a porta vai passar. Então, essa porta abre daqui até aqui. E aqui a folha da porta. A folha da porta, nesse caso aqui, tem 80 centímetros de largura por 2,10 de altura. Certo? Essa altura de 2,10 é uma altura ali mínima, padrão. Certo? Então, pode ter portas com alturas maiores, mas 2,10 ali é o mínimo. E a largura de 80, eu acredito que seja um mínimo ali para portas de entradas, portas do quintal, ali da saída para a área de serviço, dos quartos, porque dá ali um espaço maior para você entrar com os móveis da casa. Vamos lá. Então aqui na porta nós temos uma porta de 80 centímetros de largura por 2,10 de altura. Eu vou olhar todas as portas, depois a gente vai para as janelas. No banheiro a porta já é menorzinha, ó, ela só tem 60 centímetros. A gente não precisa colocar nada ali muito grande no banheiro, então 60 centímetros já é o suficiente ali para uma casa de padrão popular. Tem que lembrar disso também, porque como é padrão popular, a tendência é tentar economizar mais. Então, a portinha ali menor já é uma economia para o proprietário.
Nos quartos, ó, veja que ele nem de 80 colocou de 70, certo? Eu não recordo se tem alguma norma assim que traga esse mínimo, mas eu acredito que 70 tá tranquilo para o quarto. E lá na saída da cozinha ele colocou 0,8, ou seja, 80 centímetros. As janelas têm essas representações aqui. Eu vou lá na janela da sala e depois a gente dá uma olhada nas outras. Então, aqui é como se fosse a representação ali da parte de fora da janela, né, da parte de dentro, e aqui esse meio é como se fosse o vidro, certo? Ali cortado no meio. Então, o que é que significa essa numeração? Nossa janela tem 1 metro de largura por 1 metro de altura, e aqui, ó, essa barra 1,10 significa que ela tem o peitoril de 1,10 m. O que é o peitoril? O peitoril vai ser ali a distância do piso até o início da janela, até a base ali da janela, certo? Então, essa altura vai ser de 1,10 aqui no caso da sala. Aqui na janela do banheiro, nós já temos um erro aqui de representação. A janela, ela está a uma altura aqui, ou seja, o peitoril dela é 1,60 1,60 m, ou seja, o início da janela lá, em relação ao piso, está 1,60 m de altura. Então, lembra que a gente falou que a planta baixa está cortada a 1,5 m, ou seja, 1,50 m. Então, supostamente, essa janela não iria aparecer no projeto. Mas como é necessário ter essa representação, nós colocamos ela só que com linhas tracejadas, certo? Então, aqui ela está com linha inteira, é um erro de projeto. Mas tudo bem, tem a medida aqui, dá para a pessoa se guiar. Então, ó, 50 centímetros de largura, 50 centímetros de altura e o peitoril dela vai ser 1,60 m. Na janela da cozinha também tem esse mesmo erro, certo? Tá 1,60 m de altura, só que essa daqui ela tem 1 metro de largura por 50 centímetros de altura. Nos quartos as janelas são iguais, isso, são iguais às da sala. 1 por 1 e o peitoril de 1,10 m. Agora eu vou falar um pouquinho sobre essas representações aqui dos móveis. Geralmente elas são colocadas ali para a pessoa ter uma noção de como pode ser a organização do ambiente, mas elas ajudam também nos projetos complementares, certo? Então, esses móveis aqui da sala, por exemplo, ele já pode ser um guia para quem vai fazer o projeto elétrico. Saber que tem que colocar umas tomadas nessa região, porque foi a indicação da televisão. Aqui tem um telefone, eu pode colocar a tomada de telefone por aqui. E aí já dá um auxílio ali para o projetista que vai fazer o projeto elétrico. Só que não necessariamente nós temos que colocar, né? Nós vamos encontrar os projetos com essa representação dos móveis, né? Que nós chamamos de layout. Elas não são obrigatórias. O que é obrigatório mesmo são os elementos fixos, né? Os equipamentos fixos, que são as pias, o vaso sanitário, aqui o lavatório, porque nós precisamos ali marcar os pontos de água e eles precisam ter ali suas localizações corretas, principalmente aqui no banheiro, certo? Tem as distâncias aqui da pia para o vaso sanitário para o box, e esses equipamentos fixos eles precisam ser realmente representados no projeto. Mas acredito que hoje em dia todo mundo tem colocado aqui o layout, né? A indicação aqui dos móveis. Quanto mais informação no projeto, melhor. Agora vou mostrar aqui a representação de corte, ou seja, a representação de corte é essa daqui, é uma bola, certo? Com uma seta. Esse triângulo aqui é uma seta realmente. O que é que significa isso? Nós temos aqui o corte A, ele vai daqui até aqui. Eu achei estranho aqui nesse projeto porque ele não está alinhado. Normalmente a gente tem o corte alinhado. Essa linha tinha que vir aqui, ou então essa tinha que vir aqui junto com a outra. Só que eu compreendi aqui qual foi a ideia do projetista. Eu não sei se isso é permitido, mas a ideia é o seguinte, que quando a gente faz um corte, a gente faz em locais estratégicos. Nós queremos ali cortar uma parte de janela, nós queremos visualizar
os equipamentos aqui, ó, cortar a janela para ver a altura dela, ver os equipamentos, ver se tem algum revestimento na parede, ou seja, nos banheiros tem que ter um revestimento ali a uma certa altura, um revestimento cerâmico para impermeabilizar ali, né, o banheiro, ajudar na impermeabilização. Então, o corte já é estratégico para a gente visualizar a altura desse revestimento, por exemplo. E aqui, se ele fizesse esse corte, a gente ia estar passando aqui direto. E eu acho que ele queria pegar essa janela aqui também, queria ver a altura dessa janela. Então ele fez um pedacinho aqui e um pedacinho aqui. Na visualização do corte, quem não tem a noção vai pensar que está no mesmo alinhamento, mas de acordo com a planta baixa, a gente ia estar vendo aqui um pedaço do banheiro e aqui era como se estivesse descendo um pouco para visualizar essa parte. Então ficava aí meio que um negócio um pouquinho mais na frente, outro mais atrás. Não sei se pode fazer isso, mas a ideia do corte é essa, é você cortar a casa, só que nesse caso agora é de cima até embaixo e olhar para frente, né? Como se estivesse lá dentro da casa, em pé, olhando para frente na direção que a seta indicar. Então, por exemplo, se eu corto aqui, eu ia estar vendo o quê? Esse lavatório de frente, esse vaso sanitário de frente, esse chuveiro aqui de frente e a janela cortada, como se eu estivesse vendo ela de dentro da parede. Eu ainda estaria vendo aqui, ó, a lateral desse tanque aqui de lava-roupas, certo? Então, no caso do corte BB, esse sim está alinhado, ó. Vem aqui e ele fica aqui. Normalmente até a gente nem diminui assim, deixa passando mesmo pela planta toda o corte. E aqui nesse corte a gente estaria visualizando, no caso aqui a porta, né? O Bzinho aqui ó, tá apontando para direita. Então a gente ia visualizar essa porta aqui de frente, essa janela de frente. A outra coisa, lá no corte não vão aparecer os equipamentos não. Isso aqui é uma geladeira, só que a gente não vai estar vendo ela lá não no corte. Certo? Então é como se a casa tivesse vazia apenas com os equipamentos fixos que eu tinha falado, né? A parte hidráulica lá. Então, cortando aqui, vejo essa porta de frente, essa janela de frente. No banheiro, a gente consegue ver aqui a janela do banheiro. Deixa eu ver onde está o corte. Está nessa parte aqui. Então, a gente consegue ver o vaso sanitário, o chuveiro. E aqui a gente somente tem parede aqui. Então, a gente só vê essa janela aqui cortada, como se a gente estivesse dentro da parede. Vai ter outro vídeo, né, falando sobre os cortes, então fica melhor de explicar depois. Para não ficar muito longo aqui, eu vou finalizar com essa simbologia aqui. F1, F2, o F3 está lá em cima e o F4. Essas são as simbologias das fachadas da casa. Então, aqui eu consigo ver a casa de frente, sem corte, sem nenhuma alteração, como se fosse a casa construída ali. Então, com o F1 eu vejo toda a frente da casa. Com o F2 eu vejo toda a lateral esquerda. Com o F3 eu vejo as costas da casa. E com o F4 eu vejo toda a lateral direita. Certo? Normalmente eu não vejo nessa simbologia nos projetos, mas como eu peguei esse aqui e veio, então custa nada mostrar para vocês qual é a ideia. Tem coisas que vão mudar de projetista para projetista, certo? Então você tenta ali identificar o que é, pensa, dá uma olhadinha assim, ah, isso aqui pode ser isso. Mas se você tiver realmente alguma dúvida de algum símbolo e no projeto não tiver nenhuma legenda, é interessante que você vá lá, encontre o projetista e pergunte a ele, para não tomar uma decisão ali e fazer alguma coisa errada, certo? Outra coisa em relação a esse vídeo é que a ideia também é mais assim, passar para as pessoas que têm um conhecimento menor, né? Quem já tem conhecimento, talvez já saiba de tudo aqui que eu falei. E o intuito do canal, na realidade, é ajudar o pessoal que está ali na faculdade, né? Ter pelo menos uma noção ali para ajudar nos estudos na hora que for precisar para a vida acadêmica, no caso, certo? Então,
Nesse vídeo é só, ficou um pouco longo, mas os próximos eu acredito que vão ser menores, porque a gente vai falar de partes específicas. A planta baixa é o que tem mais informação mesmo. Então espero ter ajudado e até o próximo vídeo.